Bom dia! Bom dia! Quanto tempo! Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de live. Hoje é dia de submergidos e hoje vamos falar sobre rejeição. Quero fixar aqui um comentário das lives em espanhol, aonde que vai ser. Agora temos outra página. Se você não conhece, você pode entrar para conhecer. E hoje o tema é um tema bastante específico, que é o tema da rejeição. Então, deixa eu fixar esse comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Sim, agora sim. Esta página, Poliana Santos Oficial, vou estar fazendo as lives toda sexta-feira, às 12 do meio-dia aqui na Espanha e 7 da manhã no Brasil. Toda sexta-feira, guarde esse dia na sua agenda. Sexta-feira, 7 horas da manhã, se eu estou no Brasil, eu vou escutar a live nessa página Poliana Santos, que vamos a tratar temas do coração, das emoções, da alma. Tá ok? Então tá bom. As lives em espanhol, eu abri uma nova página que se chama Sérgio e Poliana, que é a minha página pessoal, da minha família, meu esposo. E nessa página eu vou estar fazendo lives em espanhol na segunda-feira. Lives em espanhol, lunes a las 12 del mediodía. En esta página, si usted quiere, sigue esta página, Sergio Poliana, los lunes a las 12 del mediodía. En Brasil, a las 7 de la mañana. Si usted entiende el español, me acompaña a las 7 de la mañana, segunda-feira. Tá ok? Estamos esclarecidos? Então, vamos começar. Se você vê aí, eu escrevi em cima as consequências da rejeição, que é o tema de hoje. Mas antes da gente começar esse tema, primeiro eu preciso esclarecer com vocês o que caracteriza a rejeição. Porque eu vou estar falando das consequências da rejeição, mas para você entender se você tem alguma característica, tem alguma consequência, primeiro você precisa saber de maneira mais clara o que seria a rejeição. Né, para mim poder entender também, será que eu tenho raiz de rejeição? Será que isso aconteceu na minha vida? Então, para isso, eu vou te dar algumas características do que seria uma rejeição na infância e também na vida adulta. Não é só na infância que nós somos rejeitados. Nós não sofremos as consequências só quando somos crianças. Tem gente que pensa que tudo que acontece na nossa vida hoje tem que ter uma raiz na infância. Nem sempre. Talvez experiências negativas na nossa vida adulta, jovem, adolescente, pode trazer grandes prejuízos para o nosso dia a dia. Então, não tente buscar só na infância. É importante buscar na infância para a gente ter uma segurança de saber, não, realmente foi lá ou começou lá. Mas talvez pode ter sido uma experiência negativa na sua vida já adulta. Claro que você recebeu essa experiência de uma forma diferente, porque a minha mentalidade era outra, a minha compreensão de vida era outra. Então, a minha resposta ao que aconteceu foi outra. Que se eu tivesse recebido a mesma coisa sendo criança, né, o meu comportamento teria sido diferente. Então, vamos lá. O que caracteriza a rejeição? O que é a rejeição? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, se você foi desprezada, se você foi desvalorizada, ou se de alguma forma você tentou se comunicar, você tentava se expressar quando criança e não era bem aceito, ou te mandavam se calar, que você não sabia, você não era tido muito em conta, digamos assim, né? Fulano não me tem em conta.
Ou meu pai e minha mãe não me escutavam. Sempre me diziam o que eu tinha que fazer, mas nunca quiseram saber minha opinião, meus gostos, o que eu pensava. Então isso não existia. Isso causa na criança, de certa forma, uma rejeição, um sentimento de rejeição. Mas por que, Poliana? Porque ela pensa que o que ela tem não tem valor. A minha voz não tem valor, os meus sentimentos não têm valor, os meus pensamentos não têm valor, porque eu não sou ouvida. Então, ou se eu falar, certamente o que eu falar não tem nenhum valor, porque eu não sou escutada. Era assim na mente dos pais? Não. Pelo menos na maioria. A maioria dos pais, eles não fazem isso com intenção. E nem fazem isso tentando fazer com que a criança se sinta assim. Mas nós temos que entender que nós, como crianças, recebemos as coisas totalmente diferentes de como um adulto entende. A criança, ela tende a resumir a vida, a resumir o seu entendimento de forma assim muito direta, muito prática. Fez isso, então é isso, sabe? Não me deu de comer, tá me abandonando, né? Não me fez carinho, eu não sirvo. Então, sempre a criança tende a entender aquilo que é recebido de forma direta, né? Não de forma ampla. Nós, como adultos, o que nós pensamos? Nós usamos também um pouco de empatia. Se ele está falando isso comigo, por que será? Nós damos várias razões para aquilo, a criança não. Então, se você se sentiu desvalorizada, se você se sentiu desprezada, e isso era com frequência, ou seja, uma criança pode se sentir desvalorizada talvez em um momento. Em um momento minha mãe falou algo, eu me senti desvalorizada, mas isso nunca mais aconteceu. Isso não vai te causar um dano futuro. Entendeu? Alguém na rua, um tio, quando eu fui visitar a casa dele, uma tia falou algo que me fez mal, em um momento esporádico. Não. Isso não causa rejeição. Né? O sentimento de rejeição, ele é implantado no coração de uma criança quando você recebe algo com frequência. Quando com frequência você ou não recebe aquilo que você precisa. Né? E nós já vamos adentrar aí. Então, a desvalorização é algo que tem que ser contínua para que cause danos no futuro, na sua vida pessoal, na sua alma, no seu coração. Né? Constantemente eu não era ouvida, constantemente eu era deixada de lado, constantemente eu não era valorizada. Então, isso é que causa um transtorno futuro. Que mais? Não receber elogios. Uma criança, ela sente uma necessidade, por natureza, de ser elogiada. Vou repetir para você entender. Uma criança precisa e sente a necessidade por natureza de ser elogiada. Por quê? Ela está se desenvolvendo a partir do olhar dos pais. Ela precisa sentir que ela está indo bem no seu caminho, que ela está indo no caminho certo, que o que ela está fazendo é o certo, porque ela está se descobrindo. Quando ela não recebe elogios, é aquilo que eu te comentei. Uma criança que não recebe elogios, ela entende o oposto. Ou seja, se não me diz que eu estou bonita, ela entende que eu estou feia. Se eu não recebo elogio de que eu estou fazendo bem, é porque eu estou fazendo mal. Assim é a mentalidade de uma criança. Ela não tem uma mentalidade desenvolvida. Por isso, um cuidado extremo deve haver para nós hoje, que temos os nossos filhos, de não repetir os mesmos erros que nós recebemos na infância. Né? Então, talvez o pai, meu pai era muito seco, minha mãe era muito seca, ela não sabia se expressar, ele não sabia se expressar. Hoje, o meu objetivo não é colocar os pais como carrascos, mas é fazer você entender que uma criança recebe um sentimento de uma forma que pode trazer prejuízo para toda a sua vida. E também não quero que você entenda que a culpa então do que eu estou passando hoje é do meu pai e da minha mãe. De certa forma, sim, mas não é uma culpa direta, ou seja, não foi algo feito de maneira proposital. Na maioria das vezes, eu sei que existem pais hoje muito ruins e que fazem de propósito, mas isso é uma exceção. A maioria dos pais erram tentando acertar. Os pais dão aquilo que eles têm.
Então, se o seu pai e a sua mãe não tinha esse sentimento para dar para o filho, essa expressão de amor, essa expressão de carinho, então a criança, o que ela sente? Eu não sou aceita porque não me demonstram, né? Não é aquilo que faz e não é aquilo que aquela ordem que a criança recebe, é o que ela vê, é o que ela sente, né? Se a criança sente que não é aceita, ela vai levar isso para a vida dela. Entende? Então, por isso a necessidade de elogiar os filhos, de demonstrar, não é só corrigir. Tem pais que se limitam somente a corrigir os filhos enquanto eles crescem. É indispensável, sim, mas mais do que a correção, é necessário o elogio e o reconhecimento, para que quando ela cresça, ela não sinta a necessidade de buscar aquilo que ela não recebeu na infância, que são os elogios e o reconhecimento. Por isso temos adultos hoje que constantemente estão buscando reconhecimento, porque é algo que está em carência no seu interior. Então, na infância, se ela não recebeu, se ela não foi preenchida com esse sentimento, ela vai crescer com essa carência. Ela vai crescer com esse vazio. Já vou falar da sensação de vazio. Então, se você não recebeu elogios, se você foi muito cobrado, muito criticado, que é o que eu falei, né? Que só se limitavam a criticar, a cobrar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se comportar assim, você tem que se vestir assim, você tem que comer assim, você tem que fazer isso. E quando não era feito, aí vinham as críticas, porque você não fez, porque você não vestiu assim, porque você não se comportou assim. Então a criança, o que ela recebe é crítica e cobrança. Crítica e cobrança, crítica e cobrança. Então ela cresce pensando que tudo que ela faz está errado. E aí vem o sentimento de culpa, né? O sentimento de... Já vou falar dos sentimentos, já estou me adiantando. Primeiro eu preciso me limitar às características, Poliana. Então vamos lá. Ser muito cobrado e criticado. Você só tem que identificar. Ah, isso aconteceu comigo. Então eu vou apontar. Não receber a atenção suficiente dos pais. É um certo tipo de negligência. Tem pais que pensavam que cuidar bem dos filhos é dar de comer, dar uma cama para dormir, né? Dar uma roupa para vestir e era suficiente. Levar para a escola, receber educação da escola e pronto, né? Atenção básica. E não, uma criança precisa de afeto. Isso é indispensável para uma vida normal quando cresce, para ter uma estabilidade emocional, para saber como lidar com os problemas, com as intercorrências, com as coisas ruins, com as coisas boas, né? Esse equilíbrio vem de uma estabilidade na infância, desse afeto, desse suprir, né, que os pais dão para os filhos. E aí vem não receber carinho e afeto, né? Não receber a atenção suficiente. Muitos pais fazem isso hoje, né? Que querem suprir a atenção com videogames, televisão, uma tablet, um celular, brinquedos, jogos. Tem quartos repletos de coisas de todo tipo para que a criança fique entretida. E aí ela não tenha nem tempo de ir buscar um afeto do pai. Então o pai pensa que está cuidando, mas ele está gerando um vazio interno que quando essa criança crescer, ela vai passar por circunstâncias onde ela vai sofrer muito por essa carência. Ela vai, talvez agora ela não perceba, mas quando ela crescer, ela vai ver que esse vazio que ficou aí vai atrapalhar ela nos seus relacionamentos, vai atrapalhar ela de alcançar seus objetivos, vai atrapalhar ela de manter uma boa autoestima. Então, vai sofrer muitos danos. Então, por isso, hoje, nós temos que refletir, não só com os filhos, com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos amigos, da importância de demonstração de afeto. E daí vem ter suas necessidades físicas e emocionais negadas com frequência. Tem crianças que buscam os pais para receber um abraço e os pais afastam as crianças. Isso aconteceu no passado também. Quando você ia abraçar seu pai, quando você ia buscar o seu pai, ele, sai para lá, menino. Eu tô ocupada agora.
Ah, agora eu não posso te abraçar, vai brincar, vai pro seu quarto, vai ver televisão. Isso é muito grave. Sentimento de rejeição. Eu não sou bem aceito, né? Eu não mereço esse abraço, eu não mereço esse carinho. Esse é o entendimento que a criança tem. O que mais? Um exemplo, quando o pai sai para trabalhar, ou a mãe sai para trabalhar, que a criança se agarra na perna do pai ou na perna da mãe, não vai, mãe, fica comigo, pelo amor de Deus. E o pai, deixa, menina, eu preciso trabalhar, isso é pro seu bem, esse de maneira ríspida. E não tem, eu preciso trabalhar. Os pais precisavam trabalhar, as mães precisavam trabalhar. Mas faça isso com afeto, né? De você sentar com a criança, olha, eu preciso fazer isso, mas você vai ser bem cuidado. Quando a gente chegar, a gente passa tempo junto. Então, não havia esse diálogo. Não havia esse diálogo, né? A criança era tratada de maneira muito ríspida, né? Era muito seca, né? Ele tem que entender. A criança não tem que entender. Por que a criança tem que entender assuntos de adulto? Né? A criança ela só entende que ela precisa de afeto, que ela precisa de amor, que ela precisa ser cuidada, né? Que ela precisa dormir. Isso ela entende. Agora, as coisas de adulto, problemas de adulto, se você tem que trabalhar muito ou pouco, ela não entende. Ela acha que se você ficar em casa com ela, tá tudo bem. Ela vai continuar tendo o que comer, ela vai continuar tendo o que vestir e ainda vai ter o carinho do pai perto. Então, ela não sabe das aflições que nós temos na vida adulta. Mas tem pais que pensam que a criança tem que adivinhar isso, que ela tem que entender, que ela tem que ter uma mente adulta, né? Então, isso é falta de entendimento, né? Então, eu estou trazendo isso para você hoje, se você tem filhos, se você pensa em ter filhos, para que você entenda a necessidade que há, né? Então, vamos lá. Ser abandonado afetivo e fisicamente. O abandono também tem as consequências similares à rejeição. E não é só fisicamente, pais que vão embora, mães que vão embora, avós que vão embora. A pessoa que te cuidava, a sua referência paterna, te abandonou fisicamente, ou foi embora e te deixou. Precisou ir para outro país para buscar a vida, precisou ir. O adulto sabe o motivo e até às vezes não era um mau motivo, ou seja, tinha boas intenções, mas a criança recebe como abandono. A criança entende que a única coisa que ela entende me está deixando aqui só. Ainda que está deixando com outra pessoa, mas a minha referência paterna de apego, de confiança, se está indo. E existe também o abandono emocional, que a pessoa está, mas parece que não está. Ela é totalmente ausente, principalmente emocionalmente, né? Não existe aquela frase, aquele dito, né, de filhos órfãos de pais vivos. Existe isso, né? De filhos que parece que não têm pais, porque estão ausentes. Estão ali, mas são ausentes. Não são presentes na vida dos filhos. Tem suas coisas, tem suas preocupações, e os filhos são como fantasmas, né? Eu dou o que precisa, dou de comer, trabalho, mas não há uma atenção emocional. E isso gera um abandono. Isso gera um sentimento de abandono. E aí, bullying na escola. Crianças que sofrem bullying na escola, talvez o pai e a mãe dão toda a atenção. Mas se a criança sofre bullying na escola, sofre rejeição fora, principalmente na infância, assim, entre 7, 8, 9 anos. Isso marca a criança. Essa rejeição social. Isso marca. Então, ela vai ter a tendência a ter dificuldades em se relacionar socialmente. Porque ela sofreu ali uma rejeição. Então, tudo que ela vai fazer, ela vai ter medo a ser rejeitada. E daí vem as sensações, as coisas que eu vou comentar com você daqui a pouco. Então, sofrer algum tipo de preconceito, né? Pode ser tanto na infância quanto na vida adulta. E dentre outros, eu sei que existem muitas outras características, muitas outras experiências que levam a pessoa a ter rejeição. Agora, quais são as consequências de tudo isso que você viveu? O que leva a pessoa a ter baixa autoestima? Por quê? Se você não recebeu os elogios, se você não recebeu afirmações, se você não recebeu o afeto necessário, você criou uma carência dentro de você. Você criou uma
sensação de que você não era suficiente. Eu não merecia o elogio. Se não me elogiavam, na cabeça de uma criança, se não me elogiavam é porque eu não tinha atributos necessários para ser elogiado. É porque eu não tinha aquilo que era necessário para receber o elogio. Ou seja, a criança tende a se culpar. Porque o pai, para ele, é um super-herói. O pai é um Deus para aquela criancinha pequena, né? O pai é tudo, é minha referência. Então, o que ele diz, o que ele faz, o que ele demonstra, isso é regra, é lei para a vida. Sensação, sentimento de uma criança. Então, se ele não me elogia, isso é uma verdade. Se ele não está elogiando, é porque realmente eu não tenho atributos para ser elogiado. Ah, Poliana, eu não lembro de ter pensado assim, não. Pensou. Você não se recorda desse sentimento, mas você teve esse sentimento. E agora, na vida adulta, você sofre as consequências desse sentimento. Né? A sensação de não ser suficiente, de se autocriticar demais, em excesso. Né? As pessoas talvez hoje já te elogiam, já dizem aquilo que você é, mas você não acredita. Por quê? Porque você não recebeu, não está acostumado a receber aquilo. Então, para você é algo novo. Não. Eu não creio que isso seja uma verdade. A verdade é o que eu recebi na infância. O que eu recebo na vida adulta não é uma verdade. Porque não foi implantado em mim enquanto eu estava me desenvolvendo, enquanto eu estava crescendo, enquanto eu estava aprendendo sobre o que é o amor, o que é o afeto, o que é o carinho, o que é a vida. Então, aquilo que eu recebi é que vai ficar implantado em mim. Quando você cresce e você recebe algo diferente disso, é difícil de aceitar. Se você cresce escutando que você é burro, que você é burro, que você é burro, então quando você cresce que alguém fala para você, você é muito inteligente, você não acredita, não, eu sou burro. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu não sei tal coisa, não, eu não vou saber fazer isso. Então esse sentimento fica implantado. Daí vem a baixa autoestima, porque a baixa autoestima não se trata de físico, se trata do sentimento de inferioridade, de não ser suficiente, de se achar inútil, de achar que não vale para tal coisa, que não vai alcançar tal coisa, que não é capaz. Me entende? Como que a criança recebe? Você receber palavras negativas já é muito difícil, mas não receber palavras positivas também podem causar o mesmo dano. As mesmas sensações. Então, se uma pessoa tem um sentimento de inutilidade na vida de hoje, de pensar, eu não sirvo para nada, eu não valgo para nada, tudo que eu faço sai errado, porque ela não recebeu a afirmação necessária. Ah, eu não lembro da minha mãe me menosprezar, mas também ela não te elogiava. Também ela não falava para você que você podia fazer, que você era capaz de fazer. Que você podia ser quem você quisesse, se você se propôs, que você, principalmente, né, quando eu sou cristã, e eu sei que a maioria, muitos, né, dos meus seguidores são cristãos, então a gente já implanta isso na vida dos filhos. Olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, né? Então, se não era cristão e ainda não falava palavras positivas, a criança tende a levar para o negativo. Se eu não sou capaz, se ela não me disse que eu sou capaz, então é porque eu sou incapaz. Você lembra que eu falei que a criança leva para o outro extremo? Então vamos lá. Baixa autoestima, sentimento de insuficiência, medo a ser rejeitado, e aí entra num ciclo. Se você tem medo a ser rejeitado, o que você vai entrar no ciclo? Você vai entrar no ciclo de eu preciso agradar. Porque se eu não agradar, eu vou ser rejeitado. E como eu já fui muito rejeitado, eu não quero voltar a ter esse sentimento. Então é uma luta constante em agradar para não sentir aquilo que ela sentiu toda a sua infância. Eu luto para não ter os mesmos sentimentos, para fugir desse sentimento negativo. Mas ele persiste aqui na minha alma. Então eu vou buscar sempre agradar. Então, buscando sempre agradar, por que você vai buscar sempre agradar? Para ter aceitação, para ter afeto e para ter reconhecimento.
que é algo que eu não tive na minha infância. Então, eu vou buscar esse afeto, cobrir esse vazio, essa carência que não me cobriram lá atrás. Então, se eu busco agradar, ela vai me dar afeto, a pessoa vai reconhecer aquilo que eu estou fazendo por ela. Mas isso nem sempre é possível. Aí você não recebe o afeto que você espera, você não recebe o reconhecimento que você espera, e aí você entra na fase de estou sendo rejeitado. Se você não recebe aquilo que você procura, para você está sendo rejeitado. E aí você volta outra vez a querer agradar. Entende que você fica andando em círculo? Tento agradar para receber afeto, não recebo, sou rejeitado, tento agradar de novo e vira esse ciclo. A pessoa anda em círculos, mas não soluciona o problema. Ela acha que ela vai solucionar a carência dela agradando todo mundo, fazendo algo pelas pessoas para receber algo em troca. Não faz com má intenção. Ela quer receber aquilo que ela não recebeu. E nem todo mundo está disposto a dar, porque também nem todo mundo tem para dar. Porque também talvez são pessoas carentes emocionais. Me entende? Você só dá aquilo que você tem. Se o pai não deu, ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque ele também não recebeu. Entende? Que é um ciclo. É um ciclo que vai prosseguindo. Então, tem que haver um momento em que alguém, valentemente, que Deus encontra o seu coração, para ela ressignificar, para ela ser curado, para ela se autoconhecer, para ela realmente se valorizar, para que esse ciclo se quebre, para que quando ela tenha filhos, ela faça diferente, para que os seus filhos façam com seus netos, e assim sucessivamente. Tem que romper esse ciclo. E aí, para você não estar andando nesse ciclo, vamos lá. Quais são as outras consequências? Necessidade de aprovação, que está dentro de querer agradar, né? Quando eu faço algo que não é bem aceito ou que não é bem visto, aquilo me altera emocionalmente, porque eu não aprendi a lidar com isso. Não aprendi a lidar com a desaprovação, né? Porque eu fui desaprovada. Como não me aprova, eu sou desaprovada. Vamos lembrar dos extremos da infância. Dificuldade em dizer não. Isso são coisas que eu escuto muito. Eu tenho dificuldade de dizer não. E até me pediram assim, Poliana, como que eu faço para aprender a dizer não sem magoar a pessoa? Eu falo, ai, minha querida, isso daí eu não posso fazer por você. Por quê? Primeiro, você tem que perder o medo da rejeição. Porque você não diz, você sempre diz que sim. Você nunca diz que não. Por quê? Se você falar que não, lembra do medo da rejeição? Vão me criticar, vão me rejeitar. E como eu não quero sentir esse sentimento, eu não quero ter essa sensação, então eu sempre vou dizer sim. Porque daí eu vou receber reconhecimento. Aí vão falar para mim, nossa, fulano é muito solícito. Nossa, fulano é muito bom. Fulano sempre está pronto para tudo. Não, busca fulano. E ela se sente bem em receber esses elogios. Mas nunca cobrem a carência que está aí. Sabe por quê? Porque esse vazio, você vem trazendo ele desde a sua infância. Ela não vai ser coberta na sua vida adulta se você primeiro não trata a falta que ficou lá atrás. Me entende? Se você teve uma falta lá atrás, não adianta você tentar cobrir ela aqui agora, sem antes tratar aquela falta lá atrás, né? Sem antes voltar lá, entender o porquê daquela falta, entender, usar de empatia, de entender que os meus pais me deram aquilo que eles tinham. Os meus pais não falaram porque eles não receberam. Entender que não foi com a intenção, você não é porque você era rejeitado, não é porque você não era aceito, né? Eu sei que existem casos específicos em que os pais realmente usavam de malícia. Existe para tudo, existe abuso, existe muita coisa grave na infância. Mas eu estou tratando temas talvez de um pai que tem um filho, ele já está enfermo, está doente emocional,
ele já vem com uma carga, ele já vem com um trauma, e a criança, como consequência, vai sofrer todas as consequências dos pais serem assim. Ela vai carregar isso até a vida adulta. Então, para você ressignificar isso, você precisa entender o porquê isso aconteceu. O que estava por trás da história, ou seja, que não tinha a ver com você. A culpa não era sua, né? Não era porque você era burro, não era porque você era feio, não era porque você não tinha atributos, não. Simplesmente eram pais que não tinham essa inteligência, essa sabedoria de saber ensinar para o filho a se sentir autossuficiente, a se sentir capaz. Não sabiam dessa necessidade de palavras de afirmação. Entender que, normalmente, pais ou mães que abusam, cometem certos tipos de abuso também, muitas vezes foram abusados na infância. E são ciclos que se repetem. Então, você precisa primeiro entender a sua história. Buscar a raiz do porquê aconteceu. Talvez conversar com esse pai, conversar com essa mãe, para entender qual a versão, qual era a intenção, né? E aí, no decorrer disso, você poder ressignificar a sua história, entender que primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Primeiro saber que eu já nasci com uma identidade, né? E não era meu pai ou era minha mãe que ia me dizer quem eu era ou quem não era, né? Você já sabia quem você era. Você não entendia porque você era uma criança, mas todos nós nascemos com uma identidade. Todos nós nascemos com um propósito. E esse propósito, essa identidade foi se perdendo. Por quê? Porque você não recebeu afirmações para dizer, vai nesse caminho, faça isso, use esse atributo, né? Use essa qualidade que você tem, que você vai se dar bem, olha que nisso você é muito bom. Não, você recebeu totalmente o contrário. E daí o que aconteceu? Essa identidade foi se perdendo pelo caminho. E hoje o que você tem que fazer é resgatar essa identidade. Deixar atrás as coisas que passaram, porque você não é o seu passado. Você é aquilo que Deus preparou para você. Não é o seu passado que vai dizer para você quem você vai ser. E sim o que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu DNA. Ele te formou no ventre da sua mãe, mas ele já colocou uma identidade, um propósito na sua vida. Por mais que você passasse por diferentes situações negativas, o seu DNA foi formado por Deus, a sua identidade está dentro de você. Então, por isso, o autoconhecimento, olhar para dentro e pensar quem eu sou. Porque esse vazio que ficou da carência afetiva, Deus pode suprir. E viver o seu propósito também vai suprir esse vazio, encontrar um objetivo de vida. Ao invés de ficar dando voltas nas coisas que te aconteceram, encontre o seu objetivo de vida. Para que eu fui criado? Qual é o meu propósito? E foque nisso. Não, eu preciso resgatar a minha identidade. Essa é a minha identidade. Eu sou poliana, Deus me criou para isso. E outra coisa, tudo que te aconteceu de forma negativa vai falar muito do seu propósito. Aí, igual que eu vou te dar um exemplo, a Bíblia, você começa em Gênesis com a criação, mas toda a Bíblia, ela prevê, ela profetiza a vinda de Jesus no Novo Testamento. Se você ler de forma atenta, você vai ver que ela vai deixando, como posso dizer, né? Signos, sinais de que viria um. Foi profetizado desde o começo, não? Que viria um, que faria tudo novo. Então, assim é na nossa vida, por mais que a gente está crescendo, passando por situações difíceis, passando por rejeição, abandono, coisas que quando a gente chega na vida adulta e pensa, meu Deus, por que eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por quê? Mesmo passando por essas situações, já havia dentro de você algo que te levava para viver o seu propósito e que tinha a ver com aquilo que você estava vivendo. Pode parecer contrário, mas o seu processo de rejeição, o seu trauma de rejeição vai te levar para um lugar que essas feridas vão ser de bênção para outras pessoas. E você vai poder usar isso como uma ferramenta. Entende? Então, sensação de vazio que fica no seu coração é consequência da rejeição, procrastinação.
que também é algo muito comum, né? Hoje as pessoas começam algo e não terminam. Deixam tudo para depois eu faço aquele curso, depois eu busco aquele trabalho, depois eu trato a minha alimentação, depois eu busco médico, depois eu faço isso, sempre deixa para depois. Porque é como que a pessoa não visse sentido. Começo algo empolgado e depois aquilo vai se desfazendo, até que eu deixo para lá. Porque já parece que o sentido perdeu. Na verdade, a sua alma, o seu espírito, né, o seu coração sempre está buscando constantemente encontrar o seu propósito. Só que enquanto você não olhar para dentro, para ver realmente qual é o seu propósito, você não vai conseguir encontrar um caminho. Então, tudo que você vai fazer, como que não vai te preencher. E daí você deixa para lá. E muitas vezes, nós fazemos coisas para preencher os vazios que essas coisas não vão preencher. Não é isso que vai preencher o seu vazio. Nem títulos, nem diplomas, nem cursos, nem nada. Tem gente que gosta de fazer muita coisa, trabalhar muito. O vício também é um recurso para tentar preencher vazios. Me ocupar com muitas coisas, comprar em excesso, né? Tem gente que traz muita coisa para dentro de casa, tentando ocupar lugares, mas na verdade o que está vazio é o seu coração. Carência que foi deixada lá atrás. Você pode fazer o que for aqui. Se você não voltar lá atrás para entender a sua história, você não vai conseguir prosseguir. Você vai dar sempre contra uma parede. Parece que as coisas vão bem, mas chega um momento que dá contra uma parede. E aí você se frustra. Fala, outra vez. Eu comecei isso tão empolgado e não está dando certo. Porque você está fazendo com uma intenção equivocada. Né, que é para preencher um vazio que não é isso que vai preencher. E você primeiro precisa entender o propósito. Você tem que pensar, isso que eu estou fazendo realmente é para esse propósito? Eu preciso fazer isso? Para que eu estou fazendo? É para mim? É para os outros? Porque muitas vezes nós fazemos coisas para os outros. Para impressionar os outros, para chamar a atenção dos outros, para mostrar para o outro que eu também posso, que eu também quero, que eu também sou capaz. Então, existem muitas coisas que podem trazer isso para a gente, só que não vai preencher aquilo que está lá. E daí vem, vamos lá, dependência emocional. Dependentes emocionais, muitas vezes, na maioria, são por rejeição. Por quê? Se relacionam com uma pessoa que muitas vezes é tóxica, narcisista, que ela abusa exatamente desse sentimento de dependência, de pensar, se eu deixar essa pessoa, eu não vou ser capaz de prosseguir sozinha, não vou ser capaz de conseguir um melhor relacionamento, e se permite esse abuso, se permite muitas vezes ser maltratado, ser castigado. Ela recebe exatamente o mesmo sentimento que ela recebia na infância. Então, inconscientemente, eles se conectam. Por que existe muitas vezes filhos ou filhas que buscam relacionamentos, às vezes características que se identificam exatamente como era o seu pai e como era a sua mãe? Porque é o seu inconsciente que se conecta com essa pessoa. E aí você pensa, mas por que eu estou me relacionando com fulano que é tóxico? Porque foi aquilo que você recebeu na infância. E aí existe uma compatibilidade de sentimentos recebidos. E aí você não sabe como sair daquele relacionamento. Não estou dizendo só relacionamento de homem e mulher. Também amizades. Existem amizades tóxicas. Porque também está aquele sentimento de que eu preciso agradar. E aí talvez você não recebe aquilo que você dá, mas você permanece ali. Por medo da rejeição, por medo de não conseguir um relacionamento, por medo de não ser aceito. Você permite, às vezes, que te digam aquilo que você não é. Mas você está acostumado a se sentir o quê? Incapaz, inútil, que não é suficiente. Entende? Então, para sair de todo esse bucle, para sair de toda essa toxicidade que você está, o primeiro passo é o autoconhecimento. Primeiro passo. Quem é você? Qual é o seu propósito de vida?
Se o caminho que você está trilhando realmente é o caminho que Deus quer para você. Será que esse é o caminho? E outra coisa, quando você abraça a sua história, quando você compreende o que aconteceu com você, quando você usa de empatia com seus pais ou com as pessoas que, de certa forma, te maltrataram, quando você passa a entender que tudo isso havia um propósito por trás, e que você já se aceita como você é, porque a gente se cobra demais, né? A pessoa que tem raiz de rejeição, ela usa de uma autocobrança excessiva, né? Ela se cobra em tudo, né? Muitas vezes são perfeccionistas, não, se isso não sai perfeito, não estou satisfeita. Essa insatisfação que está lá dentro, né? Então ela precisa fazer tudo muito bem feito, senão ela não está em paz. Então, para você sair disso, primeiro você tem que se aceitar. Porque tem pessoas que não aceitam as suas próprias limitações. Nós temos limitações. Você tem que entender onde estão as suas limitações. Isso eu posso fazer até aqui. Eu não preciso fazer mais que isso, porque se eu passar disso, não vai ser por mim, vai ser por outros. Se eu faço isso dessa forma e vou tentar fazer mais do que isso, já vai ser para impressionar, não a mim, a outros. E não há necessidade de impressionar ninguém. Não existe necessidade que as pessoas te aceitem. Se não me aceitam, tá tudo bem. Todo mundo tem o direito. Você tem o direito de não aceitar as pessoas também. E os outros também têm o direito. E você tem que estar bem. O importante é que você seja que você é. Tire esse peso das suas costas de querer impressionar. Esse peso de querer que as pessoas te aceitem. De querer agradar o tempo todo. Tire esse peso das suas costas de que eu preciso dar uma resposta todo o tempo. Eu tenho que falar que sim, eu tenho que fazer mais do que está ao meu alcance. Porque o que vão falar de mim? Mesmo você fazendo as coisas de maneira correta, vão falar de você. Te dou essa notícia. Mesmo que eu tente fazer tudo perfeito, vão falar de você. Então, se vão falar de mim, que falem de quem eu sou em realidade. Que falem da minha essência, não da máscara que eu me coloquei. Muitas pessoas estão se vestindo de características de uma personalidade que não é ela. Simplesmente para ser aceito, eu preciso me encaixar nesse grupo. E para me encaixar nesse grupo, eu preciso me vestir de quem eu não sou. Por quê? Porque ela não se aceita como é. E ela acha que sendo quem ela não vai ser aceita. Então é o momento de você tirar essa máscara, de você tirar essa roupa que não é você. E entender que aquilo que passou no seu passado não define quem você é. E o que as pessoas falaram para você no passado não define quem você é. Bom dia, Sandra. O que não falaram para você também não define que você não tenha aquilo que não te disseram. Se não falaram que você não era capaz, isso não quer dizer que você não é capaz. Tudo que você precisa para viver o seu propósito de vida já está dentro de você. Você não sabe, mas já está dentro de você. E daí vem sentimento de culpa, pessoas que andam em ansiedade, depressão. Tem gente que anda sempre depressivo, porque nunca está contente com ela mesma. Sempre esse sentimento de frustração está presente. Andam com ansiedade, porque estão sempre preocupadas com o futuro, como vai ser, o que vai acontecer depois, e não vivem o presente, até porque o presente muitas vezes as assusta. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar sozinhas, porque sozinho você vai ter que olhar para você mesmo. Você vai ter que se encontrar com você. É você e você. E às vezes olhar para dentro dói. Porque quando você olha para dentro, você vai ter que se encontrar com todas aquelas coisas que você não gosta. Mas você precisa fazer as pazes com você. Você precisa olhar para dentro de você, encontrar o que você tem e fazer as pazes. Fazer as pazes com quem você é e com os defeitos que você tem. Eu tenho esse defeito. Faça as pazes. Aceite seus defeitos. Nós não somos feitos solos de qualidades. Nós somos feitos com defeitos. Esses defeitos são necessários, você sabia? Que tudo que você tem, a nossa personalidade, ela tem o lado bom e o lado ruim.
O lado ruim, você vai tentar melhorar, mas ela não vai desaparecer. E é necessário. Me entende? Nós não vivemos só das nossas qualidades. Aceitar os nossos defeitos nos ajuda a aceitar os outros. Porque quando a gente vê outro com coisas que nos incomodam, o que a gente pensa? Eu tenho que pensar que eu também tenho meus defeitos. E aquela pessoa está me aceitando como eu sou, porque eu não vou aceitar como ela é. E se ela não me aceita, é uma pena que ela só veja os meus defeitos, porque ela está perdendo a oportunidade de lidar com as minhas qualidades, de ter uma boa companhia, porque eu posso ser um aporte para a vida dela e ela vai ser um aporte para a minha vida. Mas se não pode haver esse acordo, o que podemos fazer? Seguir em frente. Você pode ser bênção para outras pessoas e para outros, infelizmente não, você não vai ser aceito e não há problema com isso. Quantas pessoas não gostam de me ouvir, ou não gostam da minha voz, ou não gostam da maneira como eu sou? Tá tudo bem, existem outras pessoas que gostam da maneira como eu sou. A minha família me ama, meus filhos me veem como uma pessoa perfeita, que eu não sou. Eu constantemente estou compartilhando com meus filhos defeitos, eventos que passaram comigo, que foram talvez vergonhosos, para eles entenderem que eles me veem como uma ótima mãe, mas também essa mãe tem defeitos. O meu esposo me aceita como eu sou, e ele sabe que eu tenho muitos defeitos, mas ele está comigo não só pelos defeitos. Ele sabe que as qualidades, elas valem muito mais do que os defeitos. Então, da mesma forma como vai existir pessoas que vão te aceitar, vai existir pessoas que também não vão te aceitar. E está tudo bem com isso. Isso é fazer as pazes com você, entender que, por mais que haja circunstâncias contrárias àquilo que estava previsto, está tudo bem. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Não seja um algoz para você mesmo, né? Não seja um carrasco com você mesmo. Abrace a sua história. E eu tenho certeza que quando você se aceitar, aquelas coisas que te incomodavam já não vão te incomodar mais. Você vai ter uma vida mais pacífica, mais em paz com você mesmo e mais em paz com as pessoas que estão à sua volta. E outra coisa, existe também um senso de despertencimento, aquela sensação de que parece que você não pertence àquele lugar. A qualidade vale muito mais que o defeito. Isso mesmo, Sandra. Então, pessoas com insegurança, dificuldade nas relações, frágil contra críticas, né? Não se sente digno, muitas vezes alcança muitas coisas, mas não se sente digno. Não se sente que ela pode comemorar por aquilo, de que realmente ela mereceu. Ela sempre acha que faltava alguma coisa. Às vezes ela vai bem em algumas coisas, mas ela sempre busca os defeitos. Ela tem dificuldade de aceitar que ela fez algo bem. Podem elogiar o que seja, mas ela acha que ainda faltou. É aquela falta. Se podemos resumir o sentimento de rejeição em uma palavra, seria falta. Faltou algo na infância. Faltou algo lá atrás, que causa um vazio. E sempre quando alguém chega para mim e fala, olha, resumindo, a sensação que eu tenho é uma sensação de vazio, uma sensação de buraco. Eu já sei, sentimento de rejeição. Eu já falo com aquela pessoa, você sofreu rejeição na infância. Sensação de vazio é rejeição. Parece que eu tenho, já falaram comigo assim, parece, Poliana, que eu tenho um buraco na alma. Esse buraco foi rejeição. Sabe? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês hoje, pra gente finalizar, né? O que eu posso trazer? Eu, Poliana, a minha história de rejeição, eu ressignifiquei com o Espírito Santo. Ele preencheu o vazio que estava na minha alma. Que eu busquei nas pessoas, busquei no meu marido, busquei em ter filhos, busquei, não encontrei em lugar nenhum. O Espírito Santo preencheu. Mas uma coisa que eu falo para você precisa se conhecer. Eu vou fazer uma live só de autoconhecimento. Só para você aprender a se conhecer. Para que você tenha uma autoaceitação. Aceitação da sua imagem. Aceitação das suas qualidades. Aceitação dos seus defeitos. Aceitação de quem você é. Deus te criou assim. Aceitação da criação de Deus. E conhecer o seu propósito.
entender qual é o seu foco, entender quais são as coisas que você tem que se concentrar, ressignificar a sua história, né? Isso faz parte. Então, isso eu levo para você. O Espírito Santo, a minha experiência com o Espírito Santo, de intimidade com o Espírito Santo, preencheu o meu vazio. E eu quero levar isso para você. Mas também, se autoconheça, olhe para dentro, entenda a sua história, entenda que você não tinha culpa do que te aconteceu. Você recebeu aquilo que aquelas pessoas que te deram aquilo era o único que elas tinham para dar. Se te ofenderam porque o coração daquela pessoa já estava cheio de ofensa. Se não te deram elogios, se não falaram palavras positivas, se não era somente aquilo que ela tinha para oferecer. Mas isso não determina quem é você. Só Jesus nos gena. Verdade, Carmen, só Jesus nos gena. Então, olha, eu fiz a psicanálise, eu entendi a minha história, eu entendi a raiz do que estava acontecendo comigo, mas chegou um ponto em que faltava algo. E foi quando o Espírito Santo entrou e falou comigo, esse vazio que permanece aí, só eu posso preencher. Você já conheceu a sua história, entendeu a sua história, entendeu que há um propósito em todo esse processo. Esse processo vai te levar ao seu propósito, mas você sabe que essa sensação de vazio que a rejeição e o abandono traz, só o Espírito Santo pode preencher. Né? Outro dia eu escutei, não sei se foi uma pregadora ou um pregador que eu estava ouvindo, que sensação de vazio na alma é falta da presença. Falta de Deus. Eu tenho Deus na minha vida, Poliana. Não fala isso comigo. Eu tenho Deus, eu sou cristã desde muitos anos. Sim, você é cristã, mas se a sensação de vazio ainda está aí, ainda não há comunhão que é preciso. Ele ainda não ocupou o espaço que é preciso ocupar. Você crê, você aceita, mas esse espaço que está aí, só ele pode preencher. E quando eu sinto que eu tenho novamente esse tipo de sentimento, eu começo a buscar do Espírito Santo. Preencha esse vazio que está aqui. Porque eu sei que nada que eu faça, eu não vou fazer mais cursos, eu não vou fazer nada. Não vou buscar a atenção de ninguém. Porque eu já fiz isso durante a minha vida toda, pensando que isso ia preencher o que estava aqui. E eu sei que só você pode fazer. Então, entenda, os vazios só podem ser preenchidos pela presença de Deus. E a história precisa ser abraçada. Negar a sua história não vai te curar. Ter ódio da pessoa que te fez dano não vai te curar. Se você não liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, para aquela pessoa que fez algo contra você, que te feriu, que te ofendeu, se você não fizer isso, você não pode encontrar a cura. A cura começa pelo perdão, a cura começa pela empatia, por entender que atrás daquela história, daquela pessoa que fere é uma pessoa ferida, entender que existe um propósito, tudo isso faz parte da ressignificação. Então, agora de imediato para você, se você tem intenção de ser curado da rejeição, mas não sabe muito bem como é o caminho, então eu vou te dar o primeiro caminho, intimidade com o Espírito Santo. A intimidade vai te guiar. E outra coisa, aí vem a ressignificação, aí vem o perdão, aí vem o autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento eu vou chegar a encontrar o meu propósito. Entende o que eu estou dizendo? Não posso aprofundar mais, já é quase 1 hora da live, mas eu quero te convidar para na próxima sexta-feira estar aqui, porque vamos falar de autoconhecimento. Você sabe quem você é? Você sabe qual é exatamente o seu propósito? Por que você foi chamada? Para que você foi chamada? Qual é a identidade que Deus colocou no seu DNA desde que você nasceu? E outra coisa, você está cumprindo o seu propósito? Você está vivendo quem você é, a sua identidade de verdade? Então vamos nos autoconhecer. Na próxima sexta-feira eu vou estar aqui, 12h, horário da Espanha, e 7 da manhã, horário do Brasil. Obrigada por estar aí. As lives em espanhol está aqui. Sérgio Poliana, eu vou estar fazendo por lá toda segunda-feira,
no mesmo horário, ¿no? Todos los lunes a las 7 de la mañana en Brasil, 12 de la mañana, ¿no? 12 aquí todavía es mañana. Aquí en España, las lives en español por esta página. Que Deus te bendiga. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Que tenha um fim de semana abençoado em nome de Jesus.